É, temos de ter cuidado para não matarmos a palavra viva do Senhor. Será que você consegue compreender, não é? Parece até um paradoxo. Algo vivo, né? A palavra é viva, mas nós, muitas vezes, podemos matá-la. Como assim? De que forma? Eu estava meditando em João, no livro de João, no capítulo 8, ali a partir do versículo 12 até o fim, em que é trazido ali o discurso do Senhor Jesus acerca da sua missão. E ali esse discurso é para os judeus, é com os judeus, é com os fariseus. E o Senhor Jesus vem mostrando da sua missão, falando, arguindo, na verdade, e, e os escribas e os judeus questionando, debatendo e a todo tempo dizendo que ele tinha demônio, que ele não era de Deus. E veja bem, quem estava debatendo com Jesus eram pessoas que conheciam a palavra, muito mais que eu e você. Desde quando o Senhor Jesus começou a falar da sua missão, a cumprir verdadeiramente sua missão e discursava sobre isso, desde o seu início, aqueles que conheciam, que se diziam, né, conhecer, conheciam muito bem na letra, conheciam a palavra de Deus até então, que era ali nesta época somente o Velho Testamento. Eles conheciam a letra, eles sabiam tudo que estava na letra, na lei, cumpriam aquilo que eles divulgavam, né? Entre aspas, tá? Porque, na verdade, nós sabemos que não cumpriam. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, em uma época em que as pessoas elas acreditavam para si mesmas que criam em Deus, que tinham uma palavra. E aí, de repente, aparece alguém falando que é o Filho de Deus e trazendo ali um novo mandamento. Imagine a confusão nessa época. Traga para os dias de hoje. Porque a palavra do Senhor, a palavra, ela é viva. Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que os fariseus, os judeus também tiveram acesso do Velho Testamento, e hoje nós temos todo este desenrolar também do Novo Testamento, após Jesus, tanto o Velho quanto o Novo, tanto naquela época quanto na nossa época, no nosso tempo, a palavra do Senhor, cada dia mais eu observo isso, ela tem que ser estudada de maneira diligente. Até um vídeo, um outro vídeo que eu fiz, uma outra mensagem aqui no canal. Acho que é a anterior ou a anterior, vamos dizer assim, que você pode acessar. Nós precisamos olhar para a palavra, ler a palavra em espírito, buscando o entendimento no espírito. Porque não há uma fórmula pronta em que você lê a palavra e já execute e sabe o que fazer. Ninguém que fez a vontade de Deus pegava a palavra desta forma. Antes, era analisada com sabedoria. Quando nós nos precipitamos, ler a palavra e aplicá-la de maneira precipitada, sem ter ali o espírito, nós estamos cometendo os mesmos erros que os fariseus, judeus, escribas daquela e tantos outros, né, daquela época cometeram os mesmos erros. E hoje, acredite, sim, há
muitos erros na maneira como nós estamos observando a palavra de Deus e agindo, porque em grande parte não é conforme a instrução, conforme o que o Espírito Santo quer. Aqui há um versículo que o Senhor Jesus diz assim, no versículo 15 do capítulo 8 de João: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Aí depois ele vai dizer, se julgo, na verdade eu julgo conforme, orientação de meu pai. Mas ele está dizendo aqui para os fariseus, para o povo que estava escutando ali, que eram os fariseus, os escribas, os judeus, enfim, aqueles que entendiam da palavra, que conheciam a palavra de Deus. Ele está falando que eles julgavam segundo a carne, as suas vontades, o seu entendimento. E até Jesus comenta neste final aí de capítulo sobre o porquê eles não estavam tendo esse entendimento, né? Na verdade, porque eles não eram filhos do Deus o qual eles diziam crer. Eles estavam sendo filhos do próprio diabo, que foi homicida desde o princípio. Ele comenta aqui nestes versículos, né? Que mente, que faz segundo a sua vontade, que abandonou o Senhor, que traiu ao Senhor. Então ele compara este povo aqui com os filhos, como sendo filhos, né, daquele que dizia crer também em Deus, mas tinha atitudes, julgava segundo a carne. E trazendo agora para os dias de hoje, na nossa compreensão, né, a palavra de Deus é diferente de um livro que eu possa ler. Ali o entendimento, claro, nós podemos buscar sabedoria no Senhor também. Devemos buscar para compreender nas entrelinhas, em espírito também. Mas o conteúdo maior ali é de conhecimento humano. Já a palavra de Deus é espírito, é de Deus. Então, é o próprio Deus que testifica a palavra no seu coração. É aquilo que você lê aqui na palavra. O próprio Espírito Santo é quem tem que falar com você. Só que, para que ele fale conosco, para que ele nos oriente, para que a gente muitas vezes faça aquilo, a instrução que recebemos, mesmo depois de nós termos a revelação da palavra, para que a gente execute aquela palavra, ainda também é necessário estar em espírito para executá-la. Porque muitas vezes o executar não vai depender simplesmente das suas forças físicas, do seu entendimento, da sua mente, do seu controle, mas vai depender do seu controle emocional, do seu entendimento espiritual, né? De quanto você está fortalecido ali na palavra para desempenhar aquilo que o Senhor te revelou, de fazer ou não fazer. Então, o que eu quero deixar aqui hoje para essa mensagem, eu acho que até vem reforçar, recapitular, estamos no mesmo caminho aí dessas últimas mensagens, estamos seguindo um caminho, é de que você deve ser muito prudente, analisar, falar com o Senhor verdadeiramente, em espírito. Então, não se apresse, tenha calma, paciência, espere o Senhor falar com você. O bom, como o próprio Senhor disse aqui, que ele não julgava, mas se ele viesse a julgar, seria na verdade. Então, quem somos nós para julgar? Não se apresse, não queira ser juiz de ninguém, nem de você mesmo, né? Apesar de que, se nós fôssemos juízes de nós mesmos, julgássemos as nossas causas de maneira que fosse condizente com a verdade, com a justiça de Deus, né? Seria bem melhor. Então, deixe isso para Deus. Se apresse, sim, em buscar, em ter um coração voltado, moldado, né,
capaz de se moldar à presença do Espírito Santo e não da sua vontade, do seu entendimento, da sua carne. Se você está prestes ou está pensando muitas coisas, julgando muito na sua mente sobre você ou sobre outras pessoas e causas, vá na palavra. Apresente-se ao Senhor com um coração sincero e o Espírito vai falar ao teu coração. Porque até mesmo aqueles que dizem estar, que dizem crer no Senhor Jesus, na sua obra, na sua palavra, que já se converteram, já têm uma caminhada com o Senhor, até mesmo eles são passíveis de não estarem em espírito compreendendo a palavra do Senhor. Né? Lá em Romanos, capítulo 9, o Senhor fala que nem todos que são de Israel, não é? Nem que estão. Se você vê, talvez, né, há problemas de tradução, não sei, pode ser. Por isso que a gente não deve se apegar a traduções, temos que nos apegar em espírito, porque às vezes eu vejo até muitas pessoas falando e se apegando a uma vírgula, a um e, a não sei o quê. Eu não estudei, né? Tive um pouco só de latim, mas não estudei o hebraico, aramaico, enfim, as outras línguas, para poder falar com propriedade que aquele e ali era um e verdadeiro, que estava ali, enfim, né? Mas a própria palavra fala que se alguém mudar isto, né? Ou já mudou, enfim, que a gente está lendo, vai dar conta. Mas por isso que a gente não se deve apegar à letra, tá? Porque a gente vai acabar escapando, mas sim no espírito, na revelação. E voltando como diz a palavra, nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Então, eles podem até ser de Israel, mas não são verdadeiramente israelitas. Isso é o que diz lá em Romanos 9, 6, acho, por ali. E então, é nós buscarmos em espírito, tá? A palavra do Senhor. Porque é muito fácil nós interpretarmos, julgarmos algo de maneira totalmente avessa. Assim como aqueles escribas e fariseus judeus interpretavam a lei de Deus, vamos falar da lei de Moisés, o Novo Testamento, né, era falado para todos ali sobre o Deus, né, sobre Deus, mas não o Deus o qual o Senhor Jesus veio revelar. Mas eles achavam que era este Deus. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus, que passaram a buscá-lo, começaram a entender quem era este Deus, que não era o mesmo Deus, o qual a interpretação daqueles estudiosos ali, como eles falavam. A partir de Jesus nós temos o livre acesso, a partir da sua morte, da obra que foi feita. O véu se rasgou, ou seja, eu e você temos acesso ao Pai. Temos acesso à palavra de Deus, para que assim a gente possa meditar, para que a gente possa ler, buscar entendimento no Espírito, né? E principalmente olhar para nós. Tá? O que nós estamos fazendo? Como que estamos procedendo? E a partir daquilo que você entende, vive, passa a viver, passa a executar na sua vida, isso já é a obra do Senhor sendo realizada e, consequentemente, você é testemunha desta obra e muitos estão observando, porque a palavra diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tá? Então, na verdade, nós nem precisamos ficar ensinando uns aos outros, sim, claro, quando é necessário, acredito que sim, mas não seria tão necessário se nós soubéssemos que temos o livre acesso de buscar a palavra de Deus, de crer nele, né? É o princípio, né? Porque se você vai buscá-lo sem crer, não vai mudar nada. Mas a partir daí, então, viver a palavra do Senhor na sua vida e ser testemunha dela. Deus te abençoe.